Olá, povo de Deus, sou o pastor Nazareno Silva. Quero aqui falar um pouco do amor de Deus para a sua vida. Você que está nos vendo, nos ouvindo aí, você é católico, evangélico, livre pensador, você que não professa nem o credo religioso, mas acredita no poder de Deus, que Deus venha abençoar grandiosamente a sua vida no nome do Senhor Jesus. E sabemos que Deus ele trabalha segundo o propósito, aquilo que você tem colocado diante dele, entendeu, querido? Daquilo que você tem colocado diante do Senhor, né? Com oração, tendo a certeza que o Senhor ele faz a grande obra no nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 4, e o versículo 1, que diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando os credores para levar meus 2 filhos para lhe ser escravo, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Disse: o que tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada senão uma botija, um pouco de azeite. Aí, querido, vem o fundamento de toda a história, de toda a situação, né? A Bíblia diz que aquele moço, ele era temente a Deus, servo do profeta Eliseu, aquele servo que estava, ou seja, se colocando, que tinha objetivo na sua vida, primeiramente de adorar a Deus e manter a sua casa, a sua família, a esposa e os seus 2 filhos. Mas, amado, a Bíblia diz que o tempo foi passando. A Bíblia não relata o nome, mas pelos estudos aprofundados diz que o nome desse moço era Obadias. E a Bíblia diz que o tempo foi se passando, e ele estava ali no meio, no tempo que Jezabel queria, né, matar os profetas. A Bíblia diz que ele divide 100 profetas, 50 esconde nas cavernas para pôr salvo daquela mulher chamada Jezabel, que queria tirar a vida dos servos de Deus. É tão importante a gente olhar e contemplar e ver que Deus ele trabalha de uma forma muito forte. E com certeza esse moço ele veio adquirir esta dívida, né? Emprestando de agiota, de alguém, né? Emprestando uma quantia para até mesmo trabalhar naquela situação de levar o pão e água para os profetas que estavam escondidos. Ou seja, ele tinha uma responsabilidade de ser adorador, mas ao mesmo tempo, né, de ter aquela íntima compaixão, de um amor aos profetas, às pessoas. E por esta razão veio acontecer esta situação. E o tempo passa e ele veio falecer, né? Veio descer a cova. E aí fica uma dívida não esperada pela esposa, que agora os credores vão bater na porta da mesma e vão querer, né, aquele dinheiro, aquela dívida sendo efetuada, paga. Mas a Bíblia diz que aquela mulher ela fica desesperada não somente pela cobrança, mas porque ela não tem a quantia, e eles fazem a ameaça de dizer que eles, na próxima vez que voltar, retornar, eles vão levar os 2 filhos dela para ser escravo. Amado, aí entra um contexto que às vezes o desespero, quando ele bate em nossa porta, nós viemos a lamentar muito e a muitas vezes correr a lugares
errado. Correr para pessoas que não vão resolver a nossa situação. Mas quando nós se encontramos nesta situação, qual é o nosso dever como servo, como conhecedor da palavra de Deus? É apenas dobrar o nosso joelho e entregar em oração a nossa situação que nós estamos vivendo atualmente, num momento difícil. É entregar a Deus em oração em secreto, entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e manter a nossa fé fixada na palavra de Deus. A Bíblia diz que ela não aceita a situação. E ela vai fazer o quê? Ela vai até o profeta Eliseu, ali mesmo em Samaria, levar a mensagem do que está acontecendo. Chegando, ela diz assim: olha, o teu servo, o qual temia Deus, ele morreu, sabes disso? E ele deixa uma dívida e eu não tenho condição de pagar. E os credores bateram na minha porta para cobrar, e se eu não pagar, eles vão levar meus 2 filhos como escravo. Então, naquele tempo, amada, era assim. Não é no tempo de hoje, pela graça que vivemos, mas aquele tempo, lá pela lei de Moisés, se alguém tivesse uma dívida como esse, ou seja, alguém mais novo da casa ia assumir como trabalhar, como escravo, se não tivesse o dinheiro para pagar, para efetuar o pagamento, tem que trabalhar até pagar a dívida e depois retornar para a sua casa. Então, amado, nós estamos vendo hoje que tudo está acontecendo muitas vezes na nossa vida, e aí nós vem ao desespero, se desesperar. É o momento de nós confiarmos em Deus, entregar na mão do Senhor, e a gente entra no grande desespero diante até mesmo da presença de Deus, sem mesmo consultar ou buscar a face para que o próprio Deus ele venha nos ajudar. Então aquela mulher, ela vai ao profeta, o profeta ele vai representar a boca de Deus, e ela vai fazer ele saber da situação, dizendo: teu servo, o qual temia a Deus, morreu, sabes disso? Deixa uma dívida, os credores querem levar meus 2 filhos, e eu não aceito. E ele pergunta: o que hei de te fazer, mulher? Me diz o que tu tens na tua casa. Ela diz: olha, tua serva não tem nada em casa senão uma botija com um pouco de azeite. Ou seja, querido, é o suficiente para Deus trabalhar na vida daquela mulher. Talvez você que está me vendo agora, está me ouvindo, está passando por uma situação muito difícil, até mesmo em ponto de parar, de desistir, de achar que não tem mais jeito, que não vai dar certo, que tudo que você está fazendo está dando errado. Mas é o momento de você refletir e confiar dentro da palavra, a profecia do Senhor, que você vai vencer, você vai receber, que você vai tomar posse, que a tua fé que está dentro de você, ela vai brotar um fruto de algo que vai trazer a tua vitória. Entendeu, querido? Então aquela mulher, quando ela faz saber o profeta ele diz: vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, não poucas, muitas. Entra, fecha a porta entre tu e teus filhos e derrama a botija de azeite. A Bíblia diz que ela vai fazer segundo a voz do Senhor. Hoje, muita gente, amado, estão tomando decisões precipitadas, sem direção. Estão fazendo o que querem fazer de si mesmo, e dá tudo errado, e aí ela começa a questionar, dizendo que o fulano é culpado, ciclano é o culpado, não, de nada dá certo na minha vida. Não, é que nós tomamos a decisões precipitadas diante de Deus, e não fazemos segundo a palavra, segundo aquilo que Deus ele tem para a nossa vida, que Deus ele tem para o nosso lar, para a nossa caminhada. Nós queremos fazer tudo de si mesmo,
e nada dá certo. Aquela mulher, ela ouve a profecia e ela não vai se acomodar, ela vai fazer tudo segundo a voz da palavra de Deus, ou seja, a profecia, a palavra, a revelação, aquilo que ela vai tomar, aleluia, a atitude de chegar e tomar posse da sua vitória. Tão importante que ela chama os filhos e começa a emprestar vasilhas. Agora veja bem que as pessoas talvez ali, vizinho, fica ali, né, naquela, né, querendo saber o que está acontecendo com a viúva na casa dela. Mas você vê que até na porta fechada Deus ele trabalha. Até na porta fechada Deus ele age. Porque quando ela entra e começa a derramar, abre-se uma fonte muito grande e começa a ser derramado o azeite em todas aquelas vasilhas no centro daquela sala, daquela casa. E aí começa a brotar, ou seja, uma fé tão imensa, uma resposta de Deus para a vida daquela mulher. Ela bate, ela chega e o desespero agora já não é mais o mesmo, agora é alegria, é fundamento de dentro da palavra chegando dentro da casa daquela viúva. Então, na mesma forma, tome posse nesse dia da tua vitória dentro desta revelação, tome posse da tua bênção dentro desta revelação de Deus para a tua vida, entendeu? Tome posse, porque aquela mulher, ela tomou posse, e depois que encheu as vasilhas, ela vai fazer novamente o profeta, sabe? Chegando lá com o profeta Eliseu, dizendo: olha, o que mandaste eu fazer, eu fiz. Ele disse: então vai, vende, paga as tuas dívidas e vive tu e teus filhos do resto. Ou seja, querido, era um azeite finíssimo, um bálsamo caríssimo naquela época, naquele tempo, e ela vai vender, vai suprir as suas necessidades e ainda, né, glorificar o Rei da Glória, porque Ele merece. Então você que está aí me ouvindo, que está me vendo, eu quero profetizar na tua vida, levante a mão do outro lado, porque a fé e a graça de Deus está sendo derramado sobre a tua vida no nome de Jesus. Pode ter certeza que o Senhor está trabalhando em teu favor, em favor da tua casa, em favor do teu casamento, da tua fé, da tua confiança, familiares, da tua parentela, dos teus vizinhos, até mesmo Deus está trabalhando em todas as áreas da sua vida. Apenas crer, confiar e ter a certeza absoluta do trabalhar de Deus sobre a sua vida. Tá certo, querido? Que esta mensagem fique no teu coração, no nome de Jesus. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Santíssimo, obrigado por mais um momento, mais um instante estar com o Senhor, neste momento, apregoando uma pequena mensagem ao coração dos nossos amados ouvintes católicos, evangélicos, livre e pensador, a todos que vão estar escutando, vão estar nos vendo, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus eu profetizo a vitória, o livramento, o escape, as bênçãos e a graça seja derramado sobre a casa e a vida, no trabalho, na família, no casamento, na vida pessoal, sentimental, espiritual. Em nome de Jesus tome posse, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, e assim seja. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.